Olá, alunos do sexto ano. Agora nós estamos começando a primeira semana do PET 7, o último PET. Nós vamos falar sobre grandezas e medidas. E a gente principalmente sobre medida de comprimento. Vamos lá? Então, grandeza. O que é grandeza? Grandeza são o tipo das coisas que a gente pode medir. Então, por exemplo, uma grandeza que a gente muito comum é a grandeza tempo, a grandeza comprimento, né? Então, comprimento a gente pode medir, a gente sempre mede lá em metro, em quilômetro, né? Com esses instrumentos que eu coloquei aí para vocês de medida, como a régua, a trena, o metro da costureira, né? A fita métrica. Outra grandeza é a temperatura, né? Mede os termômetros, que é medida pelos termômetros. Outra grandeza muito comum também é a massa. A massa, então, é aquela quantidade de quilogramas, né? Ou de gramas, miligramas. Ângulos que a gente já viu, né? A gente viu até os tipos de medida que a gente tem, o grau, o radiano, o grado. A gente tem também a grandeza tempo. A grandeza tempo tem uma infinidade de formas de medir. A gente pode medir em hora, em minuto, em segundo. A gente pode medir em semanas, dias, meses, anos, séculos. Um, um monte de jeito, né? Agora, as unidades com que a gente vai medir as grandezas são padrões que a gente usa, né? Padrão, assim, aquela coisa que a gente compara com a grandeza. Então, para o mesmo tipo de grandeza, a gente tem vários padrões para que a gente possa, assim, usar o mais apropriado. Por exemplo, se você vai medir o tempo de uma aula, você não vai usar século para medir tempo que dura uma aula, né? Você vai usar o que? Minutos, que é a unidade mais apropriada. Se você quer medir o tempo de uma viagem aí entre dois estados, você vai medir em quê? Em horas. É uma unidade mais apropriada para isso, né? Então, mas nessa semana nós vamos ver mais unidades de comprimento, né? Então, existiam várias unidades de comprimento, né? Então, tinha palmo, pé, tinha a polegada vai da, 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 da ponta do dedão até a primeira dobra dele, isso é uma polegada. Tinha a jarda, que vai da ponta do nariz até a ponta da mão, quando está com o braço aberto. E se você tiver os dois braços abertos, de uma ponta a outra, aí é uma braça, não uma jarda, né? E tem o cúbito ou côvado, que é até uma unidade usada na Bíblia, que vai da ponta do cotovelo até a ponta do dedo aqui da mão. Então, é um cúbito ou um côvado. Só que essas medidas aqui, era assim, geralmente era o rei, a medida do rei, né? Então, tentaram fazer várias coisas, tentaram fazer padrões, né? Os egípcios, por exemplo, fizeram barrinhas, eles usavam muito cúbito, e eles fizeram barrinhas com cúbito, então tinha lá nos templos, nos palácios, na parede tinha lá o desenho, e as pessoas podiam ir lá e medir, comparar, e ter sua barrinha de cúbito em casa para poder fazer as medidas. Mas isso, com o desenvolvimento, foi dando muita confusão, porque cada rei tinha uma medida, né? Tinha os menorzinhos, os maiorzinhos. Então, o pé, até hoje, nossos pés não são todos iguais. Então, tem gente com pé 33, 35, 36, 38, 42, 43. Não dá para a gente usar isso como padrão. Então, por exemplo, numa indústria, na indústria mecânica, por exemplo, como é que vai fazer as peças do carro que tem que encaixar certinho? Cada uma com padrão.
não dá certo, né? Então, em 1790 começaram a pensar nisso, e só em 1800 e pouquinho foi então resolvido que iam todo mundo usar uma mesma medida só, foi feito um padrão. E esse padrão era um sistema métrico decimal, porque já tinha os números no sistema decimal de numeração. Então, para a medida de comprimento, foi instituído o metro. Hoje, o metro é uma fração da distância percorrida pela velocidade da luz num certo espaço de tempo, né? É uma fração, muito fração mesmo, tá? Bem pequenininha, algo em torno de 1 sobre 300 milhões, né? Da distância percorrida pela luz em um segundo. Agora, o metro, todo mundo sabe mais ou menos quanto que é um metro, né? Uma jarda que a gente viu no slide anterior, ela é quase um metro. Ela geralmente é uns 91 centímetros, mais ou menos. Então, não é uma medida apropriada para tudo. Então, a gente tem os múltiplos. Quando eu preciso medir distâncias maiores, muito maiores que o metro, então eu posso usar o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Agora, quando eu preciso medir coisas muito menores, eu vou usar os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, conforme o que eu estiver medindo, para cada coisa que eu for medir, eu vou ter um múltiplo ou um submúltiplo mais apropriado para a gente medir. Porque você já pensou, se você for medir a distância entre dois países em metros, quantos zeros você vai ter que colocar nisso? Que tamanho que vai ficar esse número? Ou se você for medir a espessura da sua folha de caderno em metro, nossa, vai dar um número 0,0000, aquele montoeiro de zero, a gente vai até se perder. Então, por isso que tem os múltiplos e submúltiplos. Agora, uma coisa muito importante é essa tabelinha aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando eu vou, o quilômetro é um tamanho maior. Se eu quiser passar de quilômetro para hectômetro, que é uma unidade menor, para cada unidade que eu vou passar da maior para menor, eu multiplico por 10. E de cada menor que eu vou passar para uma maior, eu divido por 10. Então, por que por 10? Porque é um sistema decimal. E 10 é muito fácil. Você multiplicar por 10 é só acrescentar zero. Você dividir por 10 é só você tirar casas, andar com a vírgula e diminuindo uma unidade ali com a vírgula. Então é isso. Isso é o que a gente precisa saber para fazer os exercícios da primeira semana do PET 7. Não esqueça de fazer as atividades, conferir depois no vídeo se está tudo certinho e fazer a devolutiva. Esse é o último PET.